Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar da UNE, da União Nacional dos Estudantes, do Movimento Estudantil Universitário Brasileiro. É que a UNE realizou o seu congresso anual e tem um novo presidente. O congresso foi realizado na cidade de Goiânia no mês de julho passado, agora, deste ano de 2011. E o novo presidente da UNE é um carioca que está completando hoje 27 anos. Ele é estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursa a licenciatura em Ciências Sociais, é formado em bacharel, ele é bacharel em Ciências Sociais, cursa agora a licenciatura. O nome dele é Daniel Iliesco. Está aqui comigo hoje aqui no Questão de Ordem. É com ele, o novo presidente da UNE, o programa de hoje. Vamos falar sobre a UNE, a Organização dos Estudantes em Nível Nacional. A UNE, que tem uma história bonita na luta democrática pelo petróleo, não é? Na resistência democrática contra a ditadura, na luta pela Constituinte, pelas eleições diretas para a presidência da República. E quais seriam as bandeiras da UNE hoje, já que vivemos um momento de plena efervescência democrática no país? O que é que a UNE pleiteia hoje mesmo? A UNE está na luta por quais bandeiras? É o que a gente vai saber a partir de agora com o meu entrevistado aqui no Questão de Ordem, o novo presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que é o Daniel Iliesco, que está aqui comigo. Você participa do programa a partir de agora, você pode usar o nosso endereço eletrônico para fazer algum questionamento ou até para sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Mande a sua observação, a sua sugestão, ela é muito bem recebida pela produção do Questão de Ordem. Daniel, tudo bem? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Renato. Fico muito feliz em recebê-lo. Eu fico muito feliz de estar aqui presente, é um prazer estar aqui no teu programa, conversando contigo, conversando com nossos espectadores. É um prazer estar aqui no Ceará, em Fortaleza, participando aqui da TV Assembleia. E também homenageando através do teu xará, o Renato Abreu, que é nosso ídolo. Você é flamenguista como eu, os rubro-negros que estão aí suando a má fase, mas que tem esperança que vão voltar a encontrar o caminho da vitória. Vamos dar a volta por cima. Aliás, o Renato Abreu é um bom jogador, né? Meu xará. Jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira. E da Seleção Brasileira, você tem razão. Ô Daniel, você foi eleito presidente da UNE no Congresso em que a sua chapa, que é Movimento Estudantil Unificado para as Mudanças do Brasil, ela foi eleita com 75,5% dos votos. Você teve mais de 2.300 votos, não é, no 52º Congresso da UNE. Aí teve a chapa Oposição Esquerda, que teve 18,5% dos votos. A MUD, Movimento Uni Democrático, teve 5,8% dos votos. E por uma nova UNE, que teve 0,1%, quer dizer, menos de 1%. Essa aqui é uma chapa do PSDB com o Democratas. E você ocupa agora um cargo que já foi de muita gente, não é, que está aí fazendo história ainda hoje, né? O Serra, enfim, muitos, o ex-presidente da Câmara, o Aldo Rebelo, quer dizer... Lindbergh, senador. Lindbergh Farias, né, senador, é verdade. Eu tive aqui com a Stuff, a Lúcia Stuff, que foi presidente antes de você, 2 mandatos. Como é que está a UNE? Eu li uma matéria na Playboy sobre esse congresso da UNE. A matéria da Playboy, ela é meio jocosa com a UNE. O congresso foi daquele jeito mesmo que diz a Playboy, o Daniel? Pois é, deixa eu começar a responder o início da pergunta para chegar na matéria da Playboy. Mas, em primeiro lugar, Renato, eu queria concordar com essa expressão que você usa na apresentação da efervescência democrática que o Brasil vive. É uma impressão, de fato, nossa, de que o Brasil vive um aprofundamento da democracia. Nós vamos caminhar para daqui a alguns anos, chegar a 30 anos de democracia ininterrupta no nosso país, o que é algo inédito na história da República Brasileira. E isso gera, obviamente, um conjunto de condições, né? Um ambiente mais democrático, mais propenso à divergência e ao debate saudável de ideias e à participação da juventude nas questões mais importantes do país. Esse nosso último congresso, 52º Congresso da UNE, dos seus 74 anos de história, caminhando agora para os 75, foi o maior e mais representativo da história da entidade, do ponto de vista do alcance das universidades que participaram do congresso. Então, votaram diretamente, participaram em eleições diretas por universidade, 1.600.000 estudantes, de 97% das universidades do país. Elege os delegados, né? Que elege os delegados, que vão ao Congresso, entre os dias 13 e 17 de julho, cerca de 10.000 estudantes, de 800 diferentes municípios, o que dá uma ideia da capilaridade hoje da rede do movimento estudantil, que participaram desse Congresso, e para a gente isso são números assim, desafiadores, mas que devem orgulhar o país de ter uma juventude generosa, corajosa, mobilizada em defesa do Brasil. E que aumenta muito a responsabilidade que a gente tem de
dar voz a esse segmento tão importante para a história do país, que são os estudantes, que é a juventude. Durante o Congresso, a gente recebeu uma série de profissionais da imprensa, que a UNE tem uma relação tão importante na sua história. A UNE é respeitada e admirada no país justamente pela luta que promoveu pelas liberdades democráticas, pela liberdade de imprensa, pelas liberdades políticas no país. E a gente recebeu uma série de profissionais que fizeram coberturas ou valorizando a diversidade da juventude que esteve presente no Congresso, e essa efervescência que um espaço como esse proporciona, e outras reportagens que, de alguma maneira, desmerecem ou subestimam um pouco a importância que tem esse espaço. Eu li uma série de matérias, a matéria da Playboy, inclusive, em alguns momentos ela é engraçada. É engraçado. Ela não é uma matéria... Eu não diria que é uma matéria anti-Uni, né? Não é por uma exemplo, matéria às vezes a assim, Veja faz matérias muito anti-União mais Nacional. grosseiras, assim, né? Que acabam desqualificando o debate. Mas as meninas do movimento estudantil ficaram muito chateadas com a matéria, porque é uma passagem muito machista, né, infeliz da reportagem, que diz que quanto mais bonita a menina presente no Congresso, menos ideias ela tinha na cabeça. E quem conhece o movimento estudantil e quem vive o Brasil de hoje, assim, né? Que percebe que as mulheres cada vez mais protagonizam o debate da política e o trabalho e tantos postos de direção. E a inteligência não está associada à beleza, né? Não tem nada a ver. Você pode ser bela e ser inteligente, você pode não ser bela e não ser inteligente, isso aí não tem nada. É uma das besteiras que tem na matéria, mas de maneira geral é importante que os veículos que mais circulam no país cubram a UNE com a sua perspectiva, porque isso fortalece o debate sobre o que é a UNE e a democracia no Brasil. Ô Daniel, eu estive no Congresso da UNE, inclusive em Goiânia, mas na oportunidade, o presidente da UNE, eu me lembro, era o Renildo Calheiros na época. Ele era o presidente do Congresso, quer dizer, estava sendo eleito o sucessor dele. E foi exatamente lá em Goiânia, um congresso foi o meu primeiro e único congresso que eu fui da UNE. Enfim, mas é uma experiência interessante de estudantes que estão na efervescência da militância dentro das universidades. Mas o que a UNE hoje tem em foco, Daniel? Qual é o papel da UNE hoje, na sua opinião, nessa atualidade do movimento estudantil, da política brasileira? Por exemplo, muita gente criticou porque disseram o seguinte: no último 7 de setembro, muitas manifestações de rua contra a corrupção e a UNE não se viu a UNE. Por que a UNE não estava naquelas manifestações, como por exemplo em Brasília, onde milhares de pessoas, parece 30, 40 mil pessoas, saíram às ruas, se articularam pelas redes sociais e foram protestar contra a corrupção? A UNE, que eu saiba, também é contra a corrupção. Com certeza, a história da UNE e o presidente da UNE depõem a favor disso. Na verdade é o seguinte, Renato, a principal resolução do Congresso da UNE foi uma convocação unitária de uma grande marcha dos estudantes em Brasília, que foi pouco antes do dia 7 de setembro, foi no dia 31 de agosto, em que a UNE saiu do Banco Central, criticando a política de altos juros do atual governo. Quer dizer, a UNE fez uma manifestação em Brasília. Fez uma manifestação em Brasília, que foi 7 dias antes, foi dia 31 de agosto, criticando a política de altos juros e que conseguiu, inclusive, ajudar na pressão para que caísse meio ponto percentual a taxa de juros, o que ainda é pouco, mas que é um avanço importante para a economia do país, sinalizando, entre outras coisas, fez uma faxina, inclusive, na entrada do Banco Central, de que o principal desvio de recursos que acontece no nosso país é a aplicação de 44% do PIB em pagamento de juros e amortizações da dívida, que nem sempre faz a dívida diminuir, mas mantém o país refém de uma sinalização aos mercados, né? E esse dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, políticas para a juventude, saneamento básico, entre outras questões importantes para o país. De lá partiu ao Congresso Nacional para apresentar ao Congresso e à Presidente da República, ao Ministro da Educação, a nossa plataforma de reivindicações, dentre as quais a principal luta da UNE hoje, que é os 10% do PIB e os 50% do fundo do pré-sal para a educação. Na nossa opinião, combater a corrupção é também investir em educação no nosso país, e também defendendo que, sobre o debate da corrupção, para além de CPI disso ou daquilo, para além de substituir um ministro por outro, para além de apurar pontualmente cada caso de corrupção, porque essa é uma necessidade e o Poder Judiciário e as CPIs existem para isso, e é uma exigência que a sociedade brasileira faz por mais honestidade na política, mas a gente apresenta ao país a opinião de que é preciso ter uma medida estruturante no combate à corrupção. E essa medida, ao nosso olhar, é a reforma política. Quer dizer, uma reforma política que fortaleça a democracia e a participação popular, que combata a corrupção e o privilégio de meia dúzia que se apropriam dos bens públicos, do recurso público, e que consiga promover, inclusive, uma renovação na política. A gente entende que a juventude, que é um dos segmentos que fica mais indignado com os casos de corrupção no Brasil, tem hoje em dia, essa efervescência democrática que você comentava, um desejo de participar cada vez mais, de ocupar espaços também na política, e uma reforma política que vise acabar com a corrupção deve investir
na juventude, em mecanismos que valorizem a participação do jovem nas eleições e nos espaços de decisão. Então, e no dia 7 de setembro, a gente lançou uma carta aos estudantes brasileiros, foi inclusive lido em alguns veículos da imprensa, a Cristina Lobo leu no Jornal da Globo e repercutiu razoavelmente essa carta, que dialogava com esse dia 7 de setembro, que é um dia que ficou marcado na tradição do país como um dia de manifestação pública, do grito dos excluídos. E a Uni esteve dispersa, como se concentrou no dia 31 de agosto em Brasília, esteve no dia 7 de setembro dispersa nos estados, espalhada pelo Brasil, para levantar as opiniões por uma outra política econômica, por mais investimentos em educação e por uma reforma política que seja uma resposta mais estruturante, mais definitiva à corrupção no país. Aliás, você tocou num ponto interessante, Daniel, porque aqui na Assembleia, você inclusive participou hoje, não é, do FIP, né, do Fórum Ideias Inovadoras em Políticas Públicas, aqui que é focado na questão da juventude, não é? Mas aqui a Assembleia realizou aqui um debate sobre a questão da corrupção, e um dos palestrantes, que é um jurista muito conhecido aqui no Ceará, no Fortaleza, que é o Dr. Djalma Pinto, ele disse exatamente o que você disse aí, que combater a corrupção no Brasil passa necessariamente por mudar o nosso sistema eleitoral, que é a fábrica de corrupção. Quer dizer, o CEIT se elege, pega financiamento de grandes empreiteiras, de grandes construtoras, grandes empresários, aí vai para Brasília ser senador, deputado, e depois vem o toma lá da cá. Quer dizer, na raiz da corrupção dos cargos públicos que as pessoas vão exercer para beneficiar, está o financiamento privado das campanhas. Porque não há como você dar milhões e depois não pedir em troca. E esse troca é exatamente o ralo da corrupção, onde o dinheiro brasileiro vai-se embora e a gente perde em política pública. Você tem toda a razão. Nós temos que mudar radicalmente o nosso sistema eleitoral, que está um sistema já falido praticamente, né? A política brasileira perdeu muitos vocacionados, porque hoje uma campanha eleitoral é milionária. Exatamente, Renato. E você vê que como é uma perversão do princípio democrático. Quer dizer, o compromisso do parlamentar, do seu mandato, é menos com quem votou e o elegeu e mais com quem financiou as suas campanhas. A gente sabe de como que esse poder econômico interferindo nas eleições favorece que tipo de parlamentar ou de mandatário e desfavorece todo um conjunto de atores da sociedade que, por ter menos renda e por estar mais interessado numa melhor distribuição de renda e na superação das desigualdades, acaba se afastando da política. Agora, na semana passada, o deputado Henrique Fontana, que é o relator do projeto de lei da nova reforma política, me telefonou e, de forma elogiosa, disse que acompanhava pela imprensa o que a Uni vinha debatendo sobre corrupção e centrando as respostas na reforma política. E nós marcamos com ele um encontro, uma reunião agora nessa próxima quarta-feira, depois de amanhã, porque ele disse que antes de apresentar... Quarta-feira agora? Quarta-feira agora... Ele vai apresentar o relatório, Isso, né? Ele nos falou o seguinte: antes de apresentar o relatório, eu quero uma reunião com a Uni, porque entendo que da sociedade brasileira é um dos atores que está mais comprometidos com a luta contra a corrupção e com aperfeiçoar a democracia no Brasil. Que bom. Então nós vamos ter essa oportunidade também de dialogar com o relator para emitir as opiniões e nos apropriar mais do que está sendo discutido no Congresso quanto a isso. Ô Daniel, no meu tempo estudantil, um estudantil ele vivia muito de pires na mão, era muito amador, a gente tinha que fazer rifa, e era forró, e promovia festa. Obviamente que hoje existem outros mecanismos. Como é que a Uni hoje se mantém? Porque a Uni ela precisa de recursos, você precisa viajar, os diretores da Uni, enfim. Como é que funciona hoje o estudantil em termos do seu autofinanciamento? Por exemplo, um congresso como esse da Uni. Como é que foi feito? Quer dizer, vocês tiveram patrocínio, a Uni hoje é uma entidade, ela está legalizada, ela pode captar recursos de lei, Rouanet, não sei, quer dizer, é possível isso? Quer dizer, e a Uni usa essas estratégias para também pegar dinheiro e fazer o movimento dos estudantes? Certo. O Pires na mão, o livro ouro, a vaquinha, a rifa ainda existem, né? Mas hoje o principal instrumento de financiamento do movimento estudantil é a carteira de estudante, a carteira de identificação estudantil, que é uma conquista histórica, que é uma conquista do direito à meia entrada, e em vários estados e municípios o direito ao passe livre ou à meia passagem, que também se dá com a comprovação da condição estudante pela carteira estudantil, que é o elemento que sempre estruturou e permitiu que a Uni fosse uma entidade com autonomia financeira perante a governos, empresas e outras instituições. E sofreu um duro ataque. Todo mundo sabe que durante os anos 90 a Uni foi uma ferrenha opositora ao projeto educacional que comandado pelo ministro Paulo Renato, ex-ministro Paulo Renato, de Educação, durante o governo FHC, e por deliberação desse ex-ministro, editou-se uma medida provisória antidemocrática, sem discussão no Congresso Nacional, que foi a MP 2208-2001, que até hoje o movimento estudantil luta por derrubar, que desregulamentou
a carteira de estudante e criou condições de mercado para que se comercializasse a carteira e, portanto, se diminuísse os direitos estudantis. Um breve parêntese para entrar na questão do patrocínio do Congresso antes disso. Quer dizer, passou-se aí 8 anos e não foi, e continua valendo essa... Continua valendo, mas hoje em dia se tem uma série de máfias, e existe o Ministério Público, o PROCON, até segmentos da OAB que nos ajudam no sentido de nos prevenir disso, de máfias, de entidades cartoriais falsas que vivem para comercializar a carteira do estudante, o que acabou prejudicando imenso esse direito da juventude. Então a gente percebe que uma série de eventos culturais tem o ingresso da meia vendido à inteira e a inteira vendido ao dobro. Em Fortaleza é isso. Você pode ganhar a meia sendo estudante ou sendo cliente do banco X ou da empresa de telefonia Y, então isso obviamente prejudica o direito à meia entrada. E existe hoje uma conversa muito forte dos produtores de cultura com a Uni no sentido de restabelecer o padrão da carteira da Uni, porque obviamente que além dos estudantes, outros grandes prejudicados são os produtores de cultura que acabam tendo burlado esse mecanismo de garantir acesso à meia entrada. Além da carteira de estudantil, que é o principal instrumento regular de financiamento da Uni, a gente consegue fazer para estruturar atividades como o Congresso da Uni, como a Bienal de Arte e Cultura da Uni, o apoio de patrocínio público. Então esse último congresso realizado em Goiânia, ele teve apoio fundamentalmente das universidades, das universidades que sediaram, que ajudaram com espaços físicos, do governo federal, dirigido pelo PT, do governo estadual, dirigido pelo PSDB, e do governo municipal, também dirigido pelo PT, então independente do partido. As instâncias legais, a gente obteve legalmente o suporte necessário para viabilizar e também a partir do incentivo de algumas estatais, né, que é o recurso que ajuda a ter alimentação para os estudantes que ficam nesse congresso, o aluguel dos espaços físicos, o transporte de ônibus, o translado interno, que são os custos estruturais maiores que a gente tem num congresso como esse. E achamos que é legítimo, que é sinal de aprofundamento da democracia no país, porque não são recursos do governo federal ou do governo estadual, mas são recursos públicos, que a sociedade brasileira, portanto, deve se valer para promover atividades de interesse público. Esses mesmos recursos, volta e meia, são utilizados para atividades de fins privados, como festivais de música, outros eventos comerciais, e não há um questionamento grande em relação a isso. Então a gente acha que, muito pelo contrário, né, quando se financia atividade de interesse público, deve ser valorizado essa participação do poder público em ajudar a estruturar atividades como essas. Legítimo. Aliás, se usa dinheiro público nesse país para tudo, né? Até para fazer festa. O Ministério do Turismo tem um dinheiro, um recurso que é para promover turismo interno. Quer dizer, é discutível, mas quer dizer, eu acho que não tem nada que se coloque contra a utilizar o recurso para a organização de um congresso de uma entidade que tem história no Brasil. A Uni está fazendo 75 anos, é isso? Isso, a gente acabou de fazer 74. Vai fazer, fez 74. Dia 11 de agosto, um dia depois dessa nova diretoria tomar posse, e a gente prepara, portanto, um período de comemorações que vai culminar nos 75 anos da Uni, que envolve a construção do nosso prédio, a sede histórica do Aquela famosa sede foi queimada pela ditadura. Foi incendiada em 1º de abril de 64, o primeiro ato do golpe militar. E até o final desse ano, talvez o mais tardar no início do ano que vem, a gente começa as obras. Hoje nós estamos num período de estudo das fundações daquele terreno. Vai se construir um projeto. É no mesmo local onde é? No mesmo local. Foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Vocês conseguiram da Prefeitura do Rio o terreno, foi isso? O terreno não era mais da onde? Como é que ficou aquilo ali? O terreno ele tinha sido doado, era o Clube Germânia em 1942. E depois do Clube Germânia ser fechado pelo governo Getúlio Vargas, como um reconhecimento pelo protagonismo dos estudantes no posicionamento do Brasil contra o nazismo, foi doado à Uni. De 42 a 64 serviu como a sede nacional dos estudantes, foi incendiado no primeiro dia do golpe. Quando da redemocratização do país, da anistia, a partir de 79, que a Uni foi reorganizada no Congresso em Salvador, em 80, quando se percebia que os estudantes poderiam reocupar aquele espaço e fazer um uso politicamente importante dele, o finalzinho da ditadura militar ainda teve o gesto de demolir o prédio. De lá para cá, alguns descaminhos que até hoje não se explicam. Demoliu. Não se explicam. Foi o governo Itamar Franco que deu de volta. Exatamente. Não se explicam 100%. Não há uma história oficial sobre os descaminhos que levaram esse terreno a ser posse de um cara que explorava como estacionamento, que tirava cerca de R$200 mil como estacionamento, sem alvará de funcionamento irregular. E o Itamar Franco, em 93, devolveu a propriedade para a Uni, mas por uso capião a Uni não conseguia retomar o terreno.
E no final de uma atividade em 2007, da Bienal de Arte e Cultura, com cerca de 5 mil estudantes no Rio de Janeiro, organizou-se uma grande passeata da Lapa até o Flamengo e se ocupou o terreno, ligou-se com zelo para cada proprietário de carro que estava lá estacionado. Em uma semana, todos os proprietários, sem nenhum dano para esses ocupantes do estacionamento, retiraram seus carros, se iniciou uma batalha judicial, com apoio de gente como, desde o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, o então governador Sérgio Cabral, o então prefeito César Maia, até Chico Buarque, Oscar Niemeyer, Paulo Betti, uma série de figuras da sociedade brasileira se vincularam a essa luta. A Uni ganhou em primeira e em segunda instância e agora teve a sua indenização pelo incêndio reconhecido pelo Estado brasileiro e agora viabiliza a construção do seu prédio, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, ao alto dos seus 100 anos. Um belíssimo projeto. A Uni vai receber a indenização. É um edifício comercial de cerca de 13 andares e, no fundo, um centro cultural com um teatro, 2 salas de cinema e um espaço para exposições de arte. Então, que daqui a 2, 3 anos a gente terá no Rio de Janeiro um centro político da juventude e um centro cultural de referência para a vida cultural brasileira. A Uni recebeu quanto de indenização? A Uni recebeu 30 milhões de reais em indenização. Do governo federal. Do Estado brasileiro, né? Porque foi do Estado brasileiro, que é a primeira pessoa jurídica indenizada pela ditadura militar. Isso deve ser motivo de comemoração por todo o país, que é uma justiça, né? Ainda que... Esse dinheiro vai ser usado para fazer o prédio? Esse dinheiro vai ser utilizado para viabilizar as condições da construção do prédio. Mas não é só 30 milhões? Dá? O empreendimento hoje ele é avaliado em cerca de 45 milhões. Há uma parte da indenização a receber ainda, apenas uma parte da indenização foi recebida, e também para colocar a União Nacional dos Estudantes num outro patamar de estruturação e de condução da sua vida ordinária, né? Sem dúvida alguma, o projeto da construção do prédio é não só a prioridade dessa gestão, mas é uma prioridade de toda uma geração à frente do movimento estudantil, que já lutou muito e que ainda vai lutar muito para que a Uni consiga fazer um bom uso desse prédio e consiga proporcionar à sociedade brasileira mais um espaço importante, né, da juventude no país. Você vai querer inaugurar esse prédio dentro dos 75 anos, é isso? Dentro das comemorações? Quer dizer, no dia 11 de agosto do próximo ano, a Uni faz 75 anos. Dá para inaugurar até lá? Não, um ano é muito pouco para a construção do prédio. A nossa vontade é inaugurá-lo ontem, mas é uma coisa que a gente vem tocando com muita responsabilidade e com muita agilidade. A partir do momento que a Uni recebe uma indenização e propõe construir um prédio, é uma responsabilidade enorme que assume perante a sociedade brasileira, que tem interesse, né, na execução com sucesso desse projeto. Mas em um ano, infelizmente, a gente não é especialista em construir prédio, é especialista em fazer passeata. Dá em 2 anos? Mas a gente especula que em cerca de 2 anos seja o que é o período do teu mandato? Inaugurar o prédio, que é o período do mandato também. Então a gente espera proporcionar ao final da gestão ou o prédio inaugurado ou o mais próximo disso acontecer. Meu querido Daniel, vou pedir aqui rapidamente o intervalo. A Uni, o slogan da Uni ainda é: a Uni somos nós, a nossa força, a nossa voz? É? Sem dúvida. Tem até o hino que é do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes. Carlos Lira e Vinícius de Moraes, exatamente. Eu estou aqui com o presidente da Uni, o novo presidente da Uni, Daniel Iliesco. Ele é o meu convidado aqui do Questão de Ordem. A gente volta já após o intervalo. A Assembleia Legislativa amplia a interatividade entre o poder e a sociedade com a implantação da Central de Relacionamento com o Cidadão, um serviço call center 0800 280 2887, rápido, gratuito e eficiente. A população pode tirar dúvidas, reivindicar, reclamar, elogiar, buscar informações sobre as sessões plenárias e sobre as atividades do Legislativo. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da Universidade do Parlamento Cearense, Unipasse, oferece gratuitamente o Programa de Capacitação para o Terceiro Setor. Inscrições até o dia 16 de setembro. Participe. Informações 3257-7871 ou www.al.ce.gov.br. Uma realização Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Governo do Estado do Ceará. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais como qualquer outro têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos. A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje o meu convidado aqui é o novo presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, a gloriosa, famosa UNE, de tantas histórias e tantas lutas em defesa do povo brasileiro. A UNE que vai completar, aliás, completou 74 anos no último dia 11 de agosto e entrou nas comemorações dos seus 75 anos, né, agora presidida pelo Daniel Ilesco, que está aqui comigo, eleito no último congresso da UNE, realizado em Goiânia, no mês de julho agora. No congresso da UNE foram tiradas algumas bandeiras desta diretoria, como, por exemplo, a luta pelos 10% do PIB para a educação. O Daniel, a tua diretoria é uma diretoria proporcional, né, do Congresso, quer dizer, tem influência, por exemplo, tem gente até do Democratas na UNE, quer dizer, tem do PT, do PCdoB e tem até do Democratas, não é assim? Exatamente. Que funciona hoje a UNE? Exatamente. Teve voto, entra na composição da diretoria. Exatamente, porque além a UNE tem um binômio que eu acho que daí ela retira a sua força no país, que é a unidade e a pluralidade. Então é a entidade que é reconhecida em todo o território nacional, que tem uma história de lutas consolidada, mas que dentro dela ela é recheada dessa representatividade. A gente costuma brincar que disputam o Congresso da UNE mais correntes de opinião do que disputam o Congresso Nacional. Então, cerca de 38 movimentos, entidades, partidárias ou não, disputam o Congresso da UNE, estão representadas na diretoria, mais de 25 tem delas. Tem movimentos fora partidos também? Então, tem, claro, tem uma série de entidades, movimentos ambientalistas, movimentos religiosos, movimentos... negro, etc. Movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, toda a diversidade, né, que hoje tem na juventude, a gente consegue enxergar dentro da UNE. Aliás, um feito da UNE, né, quer dizer, sempre a UNE teve essa força de representatividade, quer dizer, quando chegava o representante da UNE, eu me lembro muito bem, em qualquer universidade havia um respeito pela entidade que ele representava, mesmo que houvesse divergência com a posição política deste ou daquele representante, mas havia de fato um respeito pela história dessa marca que você traz aí no peito, né, que é o mapa do Brasil com a sigla União Nacional dos Estudantes. Mas Daniel, e esses 10% do PIB para a educação? Não é pouco, não? Nós estamos longe disso, né? 4, 5%. É pouco, não queremos mais. Mais. O Lula foi considerado um bom presidente, mas não conseguiu botar 10% para a educação. Pois é. A gente, em dados aproximados, em 2002 o Brasil investia cerca de 2,8% do PIB para a educação e hoje investe cerca de 4,7%. O que é um crescimento expressivo, né, em investimento em educação, mas ainda é muito tímido e muito distante de corrigir as grandes desigualdades e injustiças que ainda marcam o nosso país. Então é uma prioridade enorme para a UNE, não só pela bandeira, que é uma bandeira histórica e que tem um potencial de gerar consenso e de coesionar diferentes atores da política do país, os 10% do PIB para a educação, mas que o Brasil vive um momento muito especial do debate educacional, que é a tramitação no Congresso Nacional do projeto de lei do PNE, do Plano Nacional de Educação, que é uma lei que só se vota no Brasil a cada 10 anos. Então todos os interesses da educação até 2020 estão sendo discutidos em 2011, pelo Congresso Nacional. A UNE apresentou
fruto de um fórum que reuniu no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, cerca de 1.800 centros acadêmicos do Brasil inteiro, de todos os 27 estados do Brasil, de inúmeras universidades, e elaborou as suas emendas ao PNE. A UNE hoje tem 62 emendas apresentadas em conjunto com a UBS e a ANPG, as entidades do movimento secundarista e de pós-graduandos, e dentre essas emendas todas, que falam sobre uma série de coisas, analfabetismo, valorização dos profissionais em educação, ensino infantil, bolsas para pesquisa e extensão, mas as principais questões dizem respeito à democratização do acesso, à garantia de qualidade, ao crescente investimento em qualidade na educação brasileira e ao financiamento da educação. E dentro do financiamento da educação são duas as opiniões que a gente apresenta, inclusive para poder viabilizar o conjunto de transformações que o PNE pode aprovar. Uma delas é o 10% do PIB para a educação. Hoje, eu repito, o Brasil investe cerca de 4,8% e o governo federal propõe 7%. Só? A gente entende que é relativamente um avanço, porque aumenta esse percentual do PIB investido na educação, mas é um avanço muito tímido, é um avanço muito pouco ousado para as possibilidades que o Brasil tem de se transformar o país através da educação. E os 50% do pré-sal, porque a gente não reivindica um número abstrato como 10% e ponto. Nós estamos apresentando ao país, há cerca de 2 anos, esse debate do pré-sal, que é uma estratégia séria, consistente, para que o Brasil chegue aos 10% do PIB para a educação, vinculando essas riquezas que podem multiplicar algumas vezes o PIB brasileiro com a educação. O Brasil esse ano, Renato, ultrapassou a Itália e se tornou a 7ª economia do mundo. E vai ultrapassar nos próximos anos a França e a Inglaterra para se transformar na 5ª economia do mundo. No entanto, a Unesco, o órgão da ONU, tem um ranking que gera a partir de indicadores como taxa de analfabetismo, escolaridade média da população. Nós estamos na posição de número 88. Quer dizer, é flagrante a desproporção e é óbvio que o Brasil precisa tomar a decisão de vincular esse desenvolvimento econômico que a gente pode vivenciar, em que pese a crise internacional que o mundo vive, mas as perspectivas que o Brasil são boas de desenvolvimento, com o investimento em educação. E o maior desafio, o maior obstáculo a que o Brasil consiga implementar os 10% do PIB para a educação é a política macroeconômica que ainda vige nesse atual governo, porque 44% do PIB aproximadamente é gasto com as garantias aos mercados, o pagamento da dívida pública, que às vezes a dívida nem diminui, mas se paga juros e amortizações da dívida e o Brasil fica refém desse mecanismo que é perverso, porque para se discutir 10% do PIB, significa que de 7 a 10, nós vamos avançar de onde? Nós vamos brigar com a saúde? Nós vamos brigar com o saneamento? Por isso que tem nós gente, não queremos isso, né? Por isso tem gente que diz que a política econômica do governo Lula seguiu os ditames do Fernando Henrique. Tem muita gente que faz essa Na verdade, a política econômica ela é de várias variáveis, né? A gente vê, por exemplo, que do ponto de vista dos investimentos de infraestrutura, são projetos radicalmente diferentes. Da recuperação do setor público de educação de universidade, são políticas completamente diferentes. Mas do ponto de vista desse câmbio, desse câmbio que permite hoje que o real se sobrevalorize frente ao dólar, o que significa um risco de desindustrialização no nosso país. A política de juros altos, dos mais altos juros reais do mundo, e a política de superávit primário alto, quer dizer, dinheiro que deixa de girar na nossa economia, de ser investido em setores como a educação, de fato existe uma consonância nessa orientação e que o Brasil, na nossa opinião, precisa romper. Precisa ter a coragem de apostar nesse ambiente de crise, que também significa para os chineses, né, oportunidade, que o Brasil possa dar um passo à frente, com convicção, investir no seu desenvolvimento, investir na sua juventude e investir 10% do PIB em educação, encontrando para isso recursos que hoje são gastos pagando a dívida pública. A UNE hoje é uma entidade que é vista como apoiadora do governo. Isso é verdade? A UNE perde, quer dizer, credibilidade em relação a essas questões? Quer dizer, no tempo da ditadura a UNE era contra, é óbvio, lutava na rua, foi a época que eu estava na universidade. No governo Fernando Henrique a UNE teve uma relação muito ruim. Eu acho que o Fernando Henrique nem recebia a UNE. No governo Lula, a UNE teve um diálogo com o governo recebia muito a UNE, sempre teve muito diálogo. Essa proximidade, para muita gente, é sinônimo de cooptação. Como é que você responde essa crítica de que a UNE foi cooptada e hoje ela, digamos, é um braço da política do governo no meio dos estudantes? A UNE, em primeiro lugar, é a favor do Brasil, né, e a favor da luta por uma educação melhor à disposição da sua juventude. E a UNE tem obrigação de se relacionar com todo e qualquer governo por defender os interesses dos estudantes, por exigir avanços, conquistas de leis, conquistas de direitos. A UNE não pode ser uma ilha na sociedade brasileira, ela tem que se relacionar
de forma independente, autônoma com todo e qualquer governo. Na história do país, a UNE sempre fez isso quando as condições democráticas foron proporcionadas pelos governos. Quer dizer, nos momentos em que o governo se recusou a ter uma relação... Itamar Franco recebeu a UNE também, né? Itamar Franco também. Nos momentos em que a UNE, em que os governos se recusaram a estabelecer com a sociedade civil essa relação mais democrática, a UNE não conseguiu ter essa relação com qualquer governo. Eu me lembro, Daniel, de um seminário da UNE sobre reforma universitária, realizado em São Paulo. Eu me lembro que eu participei desse seminário, em que na abertura estava o ministro da Educação do governo Sarney, o Marco Maciel. Marco Maciel. E o Congresso da UNE de 79 foi realizado com apoio do ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, com quem a UNE travou conflitos históricos e muita divergência, mas que teve essa relação democrática de ajudar a estruturar o seu Congresso. No governo Fernando Henrique Cardoso também havia esse patrocínio a congressos. Não existe nada de novo no governo Lula ou no governo Dilma em relação a isso. O que sempre foi a escala. De fato, esses governos contribuem e investem mais nesse tipo de atividade do que contribuiu o governo FHC, mas esse mesmo procedimento legal já se praticava no governo do PSDB também. E a gente entende o seguinte, que o projeto em curso no país, nos últimos 9 anos, 8 anos e meio, sem dúvida alguma, é inquestionável, foi melhor para a educação. Agora, é muito pouco ainda para as mudanças que o Brasil precisa. Então, nessa relação UNE-governo federal, as 5 principais opiniões que a UNE levanta, todas elas são ou contrárias ou divergentes à opinião do governo federal. Dos 10% do PIB, a UNE defende, o governo defende 7%. A política de juros altos, a UNE critica. A política de superávit primário alto, a UNE critica. Os 50% do pré-sal, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade, com toda a bancada do governo e da oposição votando, e o ex-presidente Lula, que fez muito pela educação no Brasil, a gente precisa reconhecer, mas foi infeliz ao vetar e não compreender a relação estratégica de vincular o pré-sal à educação. E, finalmente, o debate que a gente faz hoje sobre o orçamento da educação para esse ano. A gente esperava que chegasse ao Congresso Nacional a proposta de 85 bilhões para a educação e chegou a cerca de 72 bilhões. Então a UNE tem manifestado essas opiniões de forma crítica e entende, por fim, Renato, que mesmo compreendendo que o Brasil tem governos hoje mais progressistas do que teve outrora, e a UNE acredita nisso, isso é resolução congressual, e não é um diretor da UNE, é um presidente da UNE que diz isso, mas a maioria dos estudantes reunidas em Congresso reafirma essa opinião, mas entende que para que um governo progressista que deseja investir em educação seja bem sucedido, o papel que a UNE deve jogar é o de pressioná-lo nas ruas. Porque é com pressão popular, mobilização, passagem em sala de aula, passeatas no Brasil inteiro, é que a gente pode fazer a pressão social para que esse governo invista em educação, porque esses governos são pressionados por quem também tem interesses contrários ao investimento em educação no Brasil, a gente sabe disso. Então, ser cooptado ou bater palma para o governo ou ter uma relação acrítica só faria a UNE se distanciar do seu objetivo, que é ter um Brasil mais justo, mais desenvolvido e com um protagonismo maior da juventude. Muito bem. Daniel, vocês também estabeleceram como plano a democratização do ensino superior. Certo. Qual é a relação que a UNE tem? Como é que a UNE vê hoje? É inegável que o governo do presidente Lula investiu muito mais, abriu mais universidades. Aqui no Ceará, por exemplo, é um exemplo. Nós tínhamos uma universidade federal apenas aqui em Fortaleza, e hoje nós temos já uma outra, que é a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, que foi instalada em Redenção, a Unilab. Já temos campos avançados da UFC. Mas o governo federal também compra vagas nas escolas privadas, o ProUni. Qual é a posição da UNE em relação a isso? Comprar vagas nas escolas privadas para alunos da escola pública, que é o caso do ProUni. E se eu não me engano, Renato, tem mais uma universidade agora anunciada também para ser criada. Isso, aqui no é verdade. É o seguinte... E temos aqui 3, até um contrassenso. Nós temos a URCA, a UVA e a UES. Quer dizer, nós temos 3 universidades estaduais contra uma federal que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Quer dizer, que era um contrassenso. Quer dizer, o estado pobre, com 3 universidades estaduais e apenas uma federal. Agora a coisa parece estar mudando a partir do governo Lula. Isso é um fato. Como eu falei, Renato, uma das grandes questões da educação superior no Brasil permanece na questão do acesso. Segundo o IBGE, 14% apenas dos jovens de 18 a 29 anos têm acesso à universidade. Isso, é verdade que a gente perde longe para a Argentina? É verdade. A Argentina, o Chile, o Uruguai, os países do Cone Sul têm uma média de 30% a 40% da juventude na universidade. Esse número de 14% nos coloca apenas à frente do Haiti, na América Latina. Somos o penúltimo de cerca de 33, mais de 30 países nesse ranking. E, na nossa opinião, isso é um dado gravíssimo, porque significa, em outras palavras, dizer que 86% da juventude brasileira, gente como a gente, nem por isso menos inteligente ou que seriam piores profissionais, mas porque a universidade não abrange hoje, não incorpora
essa maioria da juventude brasileira estão sendo desperdiçados. São cérebros que estão sendo desperdiçados pelo país, que poderiam hoje estar produzindo conhecimento, estar se formando no mercado de trabalho e estar aprofundando a produção de conhecimento crítico nas universidades do país. Portanto, a ampliação do acesso é uma prioridade política para a União Nacional dos Estudantes. E em que pese a gente ter tido programas importantes que ampliaram o acesso, o REUNE foi um deles, acompanhado de uma série de políticas como a reserva de vagas, as cotas. A UNE apoia o REUNE? A UNE apoia o REUNE por resolução congressual. O REUNE, na verdade, ele traz novos problemas para a universidade. Não é um programa perfeito, é um programa que gera novas contradições, tem problemas e que, fundamentalmente, foi insuficiente para cumprir o que ele se propôs, de reestruturar e expandir as universidades. Isso porque o orçamento dele esgotou antes do tempo, então a gente precisa de um novo programa mais ousado e mais completo que o REUNE, mas sem dúvida alguma o REUNE foi muito bom para as universidades, porque ampliou o processo de interiorização que você mesmo citou, isso democratiza o acesso à universidade, ampliação de cursos noturnos para que os trabalhadores, hoje a maior parte dos estudantes do Brasil trabalha e podem estudar em cursos noturnos. O meu curso, por exemplo, em Ciências Sociais, antes do REUNE, na UFRJ não tinha curso noturno, hoje tem curso noturno graças ao REUNE. Ampliação de concursos públicos, verdadeiros canteiros de obras que nascem na universidade pelo investimento em infraestrutura e por aí vai. Então, um programa muito bom, mas ainda muito insuficiente para recuperar e expandir a Universidade Federal, mas que contribuiu muito para a expansão das vagas e que precisa hoje ter políticas de assistência estudantil que consigam acompanhar essa política do acesso, porque muitos jovens de baixa renda entram e às vezes não conseguem se manter na universidade. Sobre o ProUni e sobre o Enem. O Enem, ele é um programa que avança também, sem dúvida alguma. Há muito tempo que o movimento estudantil é contra o vestibular, porque entende que é um funil que não mede a inteligência, a capacidade dele, mas um sistema de decorar e uma fórmula perversa também nas universidades. A UFRJ, a UFC e uma série de outras universidades recentemente extinguiram o vestibular tradicional e estão apostando no Enem e no SISU como uma aposta que vai ainda dar seus desdobramentos no próximo período, para ampliar. Ele é mais democrático por uma série de questões, desde a fórmula da prova, que precisa ser aperfeiçoada na opinião da UNE, ainda é insatisfatória, até o fato dela chegar a muitos mais municípios do interior do que uma prova de vestibular tradicional chegaria. E os últimos 2 anos do Enem, que foram muito tumultuados, deixam a gente de olhos abertos ao que acontece no Enem esse ano, porque é de se exigir um desempenho nota 10, sem falhas por parte do Enem, porque qualquer erro no Enem acaba comprometendo e às vezes de forma intencional as pessoas que são contra a democratização do ensino superior combatem o Enem, mas ele acaba fragilizando o debate da opinião pública. E quem é contra o Enem, até pelos méritos, aproveita essas falhas para detonar o sistema. Exatamente. E sobre o ProUni, Renato, na verdade é o seguinte, o ProUni, ele regulamenta uma situação dada na Constituição de 88, que foi uma Constituição com uma série de conquistas e, obviamente, dada a correlação de força à época, uma série de limites. Dentre elas, aqui as instituições privadas, existem algumas filantrópicas, mas a gente pode dizer que abertamente que existem outras filantrópicas também, e que têm o interesse do lucro e que tratam a educação como mercadoria. São fábricas de diploma, né? E uma série das universidades... Existem algumas aí que são verdadeiras fábricas de diploma. Desde 88 já tinham isenções fiscais e tributárias não regulamentadas. O ProUni não cria nenhuma... Não há, em primeiro lugar, transferência de recurso público para a universidade privada. O que deixa de existir é a transferência de recursos privados para o poder público na forma de impostos e tributos. E essa situação, o ProUni não cria essa isenção. Essa isenção é criada em 88 e o ProUni regulamenta, dá um passo para a regulamentação no ensino superior privado, que é muito atrasado, talvez seja a coisa que menos se tenha avançado, em que pese uma outra portaria do MEC, o fechamento de um outro curso ou o avanço no Sinaeis. Não existe uma lei hoje, talvez seja uma das principais críticas ao PNE apresentado pelo governo, que o PNE não se propõe a regulamentar a qualidade do ensino superior privado de fato, mas o ProUni ele é uma oportunidade de você regulamentar essa filantropia e você cobrar uma contrapartida que são as vagas gratuitas. E que esse ano, Renato, a gente está atingindo cerca de 1 milhão de estudantes no ProUni. É o maior programa de inclusão educacional da América Latina e não são quaisquer 1 milhão de brasileiras e brasileiros. É um programa importante. Mas são brasileiras e brasileiros de baixíssima renda, de até um salário mínimo e meio ou 3 salários mínimos. A gente também tem uma série de críticas construtivas ao ProUni, como ampliar as políticas de assistência estudantil e de ter propedêuticas de ensino e outras questões que a gente tem defendido no debate do ProUni. Mas tem um dado interessante, Daniel, é que os estudantes que entram nas universidades via ProUni estão com desempenhos extremamente bons. Sim. Quer dizer, estão entre os melhores alunos. Quer dizer, ao contrário do que se imaginava,
que você vai botar aluno de escola pública, que aluno que não está na mesma preparação, vai cair o nível, muito pelo contrário. Pelo contrário. Os estudantes do ProUni e os estudantes da reserva de vagas e das cotas. Também há uma série de estudos de pró-reitorias de graduação, a Uni é a favor de Brasil cotas? Inteiro. A Uni tem resolução congressual aprovando a reserva de vagas, as cotas para estudantes de escolas públicas, com recorte étnico, e a justificativa disso é muito simples, disse que é um preconceito às avessas, mas recentemente a Andifes lançou o perfil socioeconômico do estudante no Brasil. A gente percebe que o percentual de estudantes afrodescendentes nas universidades ainda é muito abaixo da proporção na população brasileira, e é óbvio que precisam ter políticas públicas emergenciais para ir reparando essa questão, até que a gente tenha uma educação de qualidade pública que de forma, por si só, de forma estrutural... que é uma questão histórica até no Brasil, né? É uma questão de antidemocrática histórica com os negros, né? Agora, o Daniel, como é que está o movimento estudantil hoje? Eu estou no final do programa, mas eu gostaria que ainda que você falasse dois temas aqui. Eu quero que você faça uma avaliação da presidente, do governo, da presidente Dilma, porque, engraçado, eu estava numa roda com amigos e algumas pessoas que estavam à mesa não votaram na Dilma, votaram no Serra. E hoje batem palma, quer dizer, são críticas do Lula, mas hoje admitem que numa reeleição votariam na Dilma. Quer dizer, eu achei, pessoas que não gostam do Lula, e não votaram na Dilma porque ela era a candidata do Lula. Votaram no Serra. Mas hoje estão aplaudindo o governo da Dilma. Eu queria saber qual a avaliação que a Uni tem do governo Dilma, se é um governo realmente está avançando mais na luta contra a corrupção do que o do Lula, enfim, qual a avaliação e falasse um pouco como é que está o movimento estudantil hoje, que há uma discussão hoje de que o jovem está mais alienado, não quer falar política, não quer discutir política, e se isso é verdade, isso é péssimo, não é? Porque se a gente quer mudar esse país e a juventude não quer saber de política, então para onde é que nós vamos? Se a mudança é política. Sobre os 9 meses incompletos do governo Dilma, é muito difícil emitir um balanço, né, um juízo de valor sobre se o governo é bom ou ruim. A gente pode... Qual é a nota que você dá para Dilma aí, de 0 a 10? Eu não daria nota, Renato, mas eu diria o seguinte, em primeiro lugar, é muito importante para o Brasil ter uma presidenta mulher. Isso é um valor que a gente deve defender e acho que é importante para a democracia no país, a valorização da mulher na política e a autoridade máxima do país ser uma mulher. Em segundo lugar, na nossa opinião, o governo ele vai encontrando ainda uma convicção de estabelecer o seu projeto de país. Né? O primeiro ano de governo não deve ser fácil, porque você ainda vai emplacando a sua marca. O governo tem ações contraditórias, na nossa opinião, gestos muito positivos e gestos negativos desse governo. Dentre os positivos, se eu fosse destacar um, eu citaria o programa de expansão do ensino da Rede Federal de Ensino Superior e Técnico, anunciado há cerca de um mês pelo governo federal, que ainda é insuficiente para o que o país precisa, mas que é uma sinalização muito importante em apostar no investimento em educação pública. E, do ponto de vista negativo, eu diria que a manutenção dessa política de superávit primário alta, que vitima os investimentos em educação no Brasil. Então, são sinalizações contraditórias. A gente acredita que é um governo heterogêneo, em disputa, que vai consolidando seus projetos no país. E a relação... contraditória, quer dizer, numa crise de ministro, o quinto ministro que sai envolvido, aí você nomeia um ministro, não é o Gastão, não é? Quer dizer, até o nome o pessoal está usando, que é apadrinhado do Sarney, quer dizer, aumentar mais ainda o poder do senador Sarney, quer dizer, você não vê isso como contradição. A escolha de um ministro ou de outro é uma prerrogativa da presidência. O que a sociedade brasileira deve exigir é que seja feita uma política pública em defesa dos interesses da maioria da população e que isso seja feito com honestidade. Mas a gente se vale da relação democrática que a UNE estabeleceu com a presidenta Dilma. No dia 31 de agosto, após a nossa passeata de 20 mil estudantes em Brasília, ela nos recebeu. Foi um gesto importante, democrático da presidenta. Podemos apresentar nossa pauta com 43 pontos de reivindicação da União Nacional dos Estudantes. Ela estabeleceu os ministros Fernando Haddad da Educação e Gilberto Carvalho da Secretaria da Presidência como interlocutores numa discussão interministerial e depois na relação com o movimento estudantil para ver quais itens da nossa pauta avançam ou não. Certamente essa resposta do governo federal em relação à pauta dos estudantes, que pressupõe liberação de mais recursos para concluir as obras do Reúne, pressupõe uma série de políticas, o descongelamento imediato da contratação de professores e servidores e uma série de outros temas, como os 10% do PIB e os 50% do pré-sal. A resposta a essa pauta, com certeza, vai nos dizer muito do projeto do governo Dilma ou não. E para concluir, Renato, esse debate da juventude, a juventude ela é mais participativa, é menos participativa,
a gente tem números para se orgulhar da juventude brasileira. Está em curso uma Conferência Nacional de Juventude, que tem mobilizado a juventude em inúmeros municípios dos interiores das capitais brasileiras. Há pouco tempo atrás, a Conferência Nacional de Educação reuniu 3 milhões de pessoas, muitas delas jovens. O Congresso da Uni teve votação de 1 milhão e 600 mil estudantes. O Congresso da UBS, que agora está em curso, pretende mobilizar 7 milhões de estudantes brasileiros. São números em que se encontram em pouquíssimos outros segmentos da sociedade brasileira. Então eu acredito que a sociedade brasileira ela tem uma marca de muita participação e difícil na sociedade brasileira encontrar outro setor mais participativo e mais engajado do que a juventude. Então, ao contrário do que se pretende fazer acreditar de que a juventude hoje seria desmobilizada e alienada, o que a gente percebe inúmeros e inúmeros exemplos no dia a dia para quem lida com a juventude, de que a juventude brasileira é generosa, corajosa, mobilizada e comprometida com o Brasil e que nos próximos anos, com certeza, viveremos muitos capítulos de debate, de manifestações da juventude que vão ajudar a mudar o curso da história do Brasil. A Uni é uma senhora de 74 anos. Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. Como é que a Uni usa para adequar essa linguagem a essa moçada que está aí hoje entrando na universidade, com essas ferramentas de Facebook? Como é que a Uni trabalha as redes sociais? A Uni tem um site, né? Estamos botando aí no ar, uni.org.br. A Uni precisa também utilizar, certeza, né, dessas ferramentas. Com certeza. Existe uma característica da sociedade contemporânea. A Uni tem Twitter, tem... De que existem agora multifacética, né, o movimento estudantil, o movimento juvenil, existem milhares de formas de participação. A Uni, no seu último congresso, relançou o seu site, o uni.org.br. Quem entrar agora já vê um site novo, que ainda está em conclusão, tem algumas coisas em experimentação, daqui a 1, 2 meses ele vai estar redondo, a pleno vapor. Usa o Facebook e o Twitter cada vez com mais frequência, tem assimilado muito disso, que pelo mundo inteiro afora, no Chile, nos países do norte da África, em outros países tem mobilizado a juventude. A Uni também aposta no Facebook e no Twitter e precisa casar essas formas mais contemporâneas e inovadoras de comunicação das redes sociais com as formas mais tradicionais, porque a Uni, Renato, é uma rede social de 75 anos. A Uni sempre foi uma rede social porque ela é capilarizada, tem entidades estaduais, entidades locais, os CEAs, né, os CEAs, os DCEs, então ela já é uma rede social e ela precisa se apropriar das suas formas mais tradicionais, com a passagem em sala de aula, as eleições, as passeatas, com as redes sociais virtuais. Essa aí sim uma novidade que a Uni precisa, com o conjunto da sociedade, se apropriar e potencializar cada vez mais. Você fica na presidência da Uni até quando? Até julho de 2013. Julho de 2013. Aí, como presidente da Uni, você tem que trancar seu curso, né? Para dar esse giro. Eu consegui concluir as disciplinas do bacharelado em Ciências Sociais, iniciei minha licenciatura e estou hoje com minha matrícula trancada, discutindo aí com orientadores e professores como é que faz para conciliar uma coisa e outra, mas por enquanto estou morando em São Paulo, saí do Rio de Janeiro e mantive minha matrícula trancada na licenciatura. Você teve na calorada da Unifor, agora recente, teve uma festa grande aí nesse final de semana da Unifor. Não tive, mas estou combinando com a turma aí de participar das atividades da Unifor. Hoje estive na UFC, e quero ir na UES, na Unifor e em outras universidades importantes aqui do Ceará para levar o abaixo-assinado, Renato, só me permite divulgar aqui, vontade. O abaixo-assinado que a gente lançou no dia 7 de setembro e que pretende atingir aí milhões de assinaturas em defesa dos 10% do PIB e dos 50% do pré-sal para a educação. Todos que estejam nos assistindo, estudantes ou não, contribuam, por favor, com esse abaixo-assinado, tanto a versão impressa quanto a versão virtual, que vai estar nas redes sociais a partir de semana que vem. No site da também Uni. Também circulando no site da Uni. Um abaixo-assinado em defesa do Brasil, né, por mais investimentos em educação. Meu querido Daniel Iliesco, é o novo presidente da Uni. Eu fico feliz de ter tido essa oportunidade hoje. Já tinha tido com a Stuff, né? A Lúcia Stuff. E hoje aqui, a Uni, cada eleição, ela se rejuvenesce, ela se renova, né? Que é uma outra perspectiva que surge quando muda o presidente da União Nacional dos Estudantes. Obrigado por ter vindo ao programa de hoje. Obrigado, e sucesso. Renato. Obrigado pelo interesse. E vida longa a Uni, né? Vida longa a Uni. Né? Por mais muitos 75 anos pela frente, a gente agradece o interesse do programa, estamos sempre à disposição, tá? Aqui de ti, da TV, da Assembleia e de todos os debates que a sociedade cearense faça e que acho que a participação da Uni seja importante. É sempre bom tê-lo aqui, sempre que você vier aqui à Fortaleza, como diria o Mr. Spock, né? Vida longa e prosperidade, né? A União Nacional dos Estudantes. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Daniel Um abraço a todos. Presidente da Uni. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.
A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes